Vamos falar hoje sobre formatação condicional através da barras de dados, escala de cor e conjunto de ícones. A formatação condicional está em página inicial, formatação condicional, bem em estilos. Vamos aqui, estilos, formatação condicional. Vai ter a barras de dados, escala de cor na aula de hoje e conjunto de ícones. Vamos em barra de dados, que no caso vamos preencher a nossa primeira tabela. Você observa que as nossas tabelas são idênticas. É o produto, o código e a venda total do mês. Aqui eu já deixei, no caso, em ordem do maior para o menor. Mas se eu quiser chegar em alterar por ordem alfabética, eu posso seleciono os produtos, vou deixar em ordem alfabética, venho em classificar e filtrar da página inicial. Você observa a página inicial. Classificar e filtrar. Eu posso classificar de A a Z. Vai aparecer uma janela. Coloco classificar. E foi classificado de A a Z. Aqui no caso, foi alterado os valores da linha, no caso. Mas os produtos estão em ordem alfabética. Agora, iremos formatar através de barras de dados. Vamos em formatação condicional, barras de dados, vai vir alguns valores já estabelecidos. Vamos selecionar o que desejamos fazer a formatação condicional, no caso é a venda total do mês, foi selecionado as células. E na barra de dados vai vir alguns valores já estabelecidos. No caso, aqui está azul, verde, a separação do preenchimento gradual e do preenchimento mais sólido. Você observar que o preenchimento mais sólido é uma cor mais escura e o preenchimento gradual é uma cor mais clara. Vamos colocar o preenchimento sólido dessa cor azul. Observamos que a aparência da planilha fica como fosse um gráfico através de barras de dados. Então, seleciono essa região. Eu gostaria que ficasse na ordem do maior em cima para o menor embaixo. Do maior, no caso, vim classificar e filtrar, do maior para o menor. Classificar, foi classificado do maior para o menor. Eu prefiro deixar assim, que fica como tivesse um gráfico aqui de barra de dados, e através desse gráfico, como se essa formatação fosse um gráfico de barra de dados, eu consigo enxergar os valores e consigo ver, digamos, essas barras me dão um parâmetro das diferenças numéricas que está representando a venda total do mês. É muito bom para usar em relatórios, em trabalhos acadêmicos e outras finalidades. A gente tem aqui agora escala de cor. Vamos para a nossa segunda planilha. Vamos selecionar as escalas de cor. Formatação condicional vai estar logo abaixo da barra de dados. Você vem em escala de cor. Vai ter algumas escalas diferentes e algumas finalidades. Iremos selecionar a área que desejamos. Vamos colocar escala de cor. Você observa que vai ter algumas opções, vai ter tricolores, opções tricolores em cima. Eu posso colocar também somente uma cor. Nesse caso aqui, eu selecionei somente uma cor, que foi os valores menores serão cores mais escuras e os valores maiores cores mais claras nessa opção. Embaixo será o contrário. Cores mais escuras nos valores maiores e cores mais claras nos valores menores. Eu prefiro que seja assim porque é mais intuitivo. Se o valor for menor, no caso aqui está verde, então verde um pouco mais claro, e o valor maior, verde um pouco mais escuro. Eu posso alterar. Se eu quiser que não fique da cor verde, que fique da cor vermelha, eu venho em formatação condicional, vou em gerenciar regras. Venho aqui em gerenciar regras, lá no final. Vai aparecer a regra atual, que no caso porque eu já tinha selecionado, já tinha deixado selecionado. Vou
clicar nessa gerenciamento de regras, clico OK e ele não vai alterar nada. Mas se eu for formatação condicional, gerenciar regras, vou clicar no preenchimento dessa regra no qual eu desejo, no qual abriu quando eu cliquei na cor da regra, eu vim nessa janela em editar regras de formatação. Eu posso colocar, no caso, o nosso já foi selecionado, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. As cores mais baixas vão ficar cores claras, eu posso deixar aqui branco. E as cores mais altas, né, os números mais altos, eu posso deixar um vermelho escuro. Aí quando a minha visualização vai ser assim, ó. A partir do baixo, cores pequenas, valores pequenos, vai ficar essa coloração um pouco quase branco. E quando vai aumentando os valores, vai ficando mais próximo ao vermelho. Ok. Ele observe que na escala de cores, aonde eu cliquei, para entrar naquela janela, que foi a janela de editar regras de formatação. No caso, o nosso está formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Vai vir aqui os valores mínimos e os valores máximos. Eu alterei o mínimo e também alterei o máximo. Coloquei o mínimo branco, o máximo vermelho. Cliquei OK. Foi alterado aqui, mas não foi ainda alterado na minha planilha, porque eu tenho que colocar OK. Quando eu cliquei OK, foi alterado na minha planilha. Agora, iremos fazer a formatação através do conjunto de ícones. Vamos em formatação condicional, conjunto de ícones. Vai estar alguns ícones já estabelecidos, como direcional, formas, indicadores, classificações. Vamos primeiro selecionar as células que desejamos fazer a formatação. Eu selecionei já, venho formatação condicional, conjunto de ícones. Você observando que quando eu vou alterando aqui os ícones, vai alterando na região onde eu fui selecionado, no caso, as células. Então, eu vou colocar aqui 3 semáforos. Coloquei nos 3 semáforos. Os valores, no caso, foram preenchidos, mas eu não estabeleci ainda nenhum critério para que o sinal fosse verde, fosse amarelo ou fosse vermelho. O Excel ele fez o critério por conta própria. Então, eu tenho que ir aqui em formatação condicional, vou em gerenciar regras. Aqui no gerenciar regras, eu vou ter a opção nova regra, editar regras e excluir regra. No caso, eu vou editar regras. Como eu só selecionei essa região onde só tem uma formatação condicional, no qual é o conjunto de ícones, eu vou clicar em editar regras, apareceu essa janela, editar regras de formatação. O Excel, quando eu vou inserir conjunto de ícones, ele já coloca na primeira opção, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Agora, o Excel colocou o tipo em porcentagem, e eu não quero em porcentagem, eu quero em número. Eu coloco em número e vai vir aqui, no caso, o Excel vai zerar o valor. Coloco em número, o Excel zerou o valor. Observe, se eu colocar um aqui primeiro se eu colocar o valor, e depois for alterar o tipo colocar porcentagem, o Excel ele vai desconfigurar o valor que eu coloquei. Eu coloquei 20, vou colocar em número, ele zerou. Então, eu já está em número, vou colocar os valores, aqui no caso do número, conjunto de números, vou colocar os valores e daí depois vou apertar OK. Observe, como eu coloquei o estilo conjunto de ícones, e no conjunto de ícones eu coloquei os semáforos, agora veio aqui no caso, quando o valor for maior ou igual a, no caso, eu quero que esse valor aqui, digamos que fique em verde, os valores que forem maior que 40 mil. Agora, coloco 40 mil. Os valores foram maior que 40 mil, vai ficar verde. Quando tiver menor que 40 mil e maior do que 20 mil, eu vou querer que fique em amarelo. Se for menor que 20 mil, vai ficar vermelho.
Então, selecionei, editei, clico OK. O Excel já fez a alteração, vou clicar OK. Os valores que ficaram menor do que 20 mil, ficou vermelho. Dos que ficaram entre 40 e acima de 20 mil, ficaram amarelo. Acima de 40 mil, ficaram verde. Lembrando que é formatação condicional, gerenciar regras. Venho em editar regras. No editar regras, o Excel já vem formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Vou alterar quando o valor for maior do que 40 mil, no caso eu coloquei verde. Quando tiver entre 40 e 20 mil, amarelo. E quando for menor do que 20 mil, eu coloquei vermelho. Depois cliquei OK. Vou de novo clicar OK. O Excel fez a alteração. Caso eu erre e queira limpar a formatação condicional, eu seleciono o valor onde eu quero limpar a formatação condicional. Eu posso vir aqui em limpar regras. Em limpar regras, eu posso selecionar limpar regras das células selecionadas, que foram essas. Ou eu posso selecionar tudo, venho em formatação condicional, vou em limpar regras da planilha inteira. Mas eu quero que permaneçam as regras com esses valores na barra de dados, na escala de cor e no conjunto de ícones.